Então, mais uma vez, bom dia a todos, né? Muitos bons dias nesse momento. Então, estamos nos encontrando. Vamos nos apresentar, primeiramente, os coordenadores que estão aqui presentes, que vão trabalhar com vocês no decorrer desses 24 meses. Então, primeiramente, eu sou a professora Gabriela Mazurek Campos Boniucchi, sou professora da UEPG, de Engenharia Civil, e atuo como coordenadora pedagógica do Restec Pop. E também como uma coordenação geral do programa junto à SET. Então, represento a UEPG. Na sequência, ainda não entrou, mas vai participar da reunião uma representante da SET, a professora Gisele, que é a coordenadora da SES, ela vai poder falar um pouquinho mais sobre ela, mas a SET é a proponente do programa de residência técnica, que sempre tem uma parceria firmada com uma instituição de ensino, no caso de vocês, é com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Carlos Emanuel. Bom dia a todas e todos. Eu sou Carlos Emanuel Ribeiro Lautenschläger. Eu sou coordenador adjunto na UEPG, da residência técnica, e o coordenador administrativo financeiro. Eu sou professor também do curso de Engenharia Civil, e estamos aqui para esclarecer dúvidas, né, nesse começo, e para a gente manter contato aí nos próximos 2 anos. Vou passar a palavra para a Lucimara. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lucimara, eu sou arquiteta e urbanista e estou aqui lotada na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e dentro do programa como coordenadora dos residentes, atuando mais na parte prática aí com os alunos. Andressa, você pode falar rapidinho? Posso sim. Bom dia a todos. Eu sou a Andressa Gomes, sou engenheira civil e professora na UEPG e vou coordenar a equipe multidisciplinar, os professores auxiliares e os professores docentes de vocês. Ótimo. E eu vi que a Gisele já está presente? Gisele, fique à vontade. Eu não tinha visto que você estava aqui quando eu comecei a minha fala. Mas eu entrei depois, Gabriela, não se preocupe. Fique à vontade. Então, bom dia a todas e todos. Como a professora Gabriela me apresentou, eu sou a Gisele Luque, estou como coordenadora do ensino superior junto à SET, que é a pasta responsável, então, pelo gerenciamento do programa de residência técnica junto ao Estado do Paraná. Obrigada. Então, nós fizemos uma apresentação geral da equipe, na sequência vai ter os nomes da gente, mas para vocês conhecerem a nossa, porque cada um tem de função, a nossa cara também, né, na educação à distância, acho que é importante também essa apresentação. Então, a gente vai falar um pouquinho em 3 momentos sobre a... Gisele, você gostaria de falar alguma coisa da SET agora? Deixa para falar no final. Como você preferir. Nós tínhamos pensado em você fazer o fechamento. Tudo bem, okay. Sem problemas. Então, tá bom. Então, eu vou falar primeiramente sobre o curso de especialização. Então, aqui estão os tópicos. Vamos lá, os tópicos da apresentação. A gente vai falar um pouquinho sobre a legislação e os participantes. É importante vocês conhecerem as legislações que devem ser seguidas no programa. Nós deixamos isso claro no caderno de orientações aos alunos, que é essa imagem que está ao lado, que já está disponível lá na página da CPS, que vocês, quando fizeram a inscrição para o edital, já acessaram. Esse caderno vai estar também no AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, que é onde vai ser o nosso meio de comunicação no curso de especialização. Então, nesse caderno, a gente cita as legislações e a gente vai citar daqui a pouquinho quais são, que é importante a gente conhecer. Qual é a equipe responsável do Restec Pop, falar um pouquinho sobre o curso de especialização, das atividades práticas, da questão administrativa e financeira, que nesse momento nós temos bastante informações que é importante que vocês se atentem, o professor Carlos Emanuel vai falar sobre isso, porque assim, vocês começaram a especialização ontem, no dia 5, então nós temos, dezembro por ser um mês atípico, a gente vai ter bastante atividades nessa semana a serem cumpridas. E uma consideração final. Então, quanto às legislações, nós temos uma lei estadual, que é 20.086, de 2019, que trata do programa de residência. Ela é uma lei curta, então recomendo a leitura para que vocês tenham conhecimento realmente do programa que vocês estão participando, do que está sendo tratado.
Tem uma portaria da 7, que é um pouco mais específica em alguns pontos. Esses pontos da portaria da 7 que a gente realmente quis destacar estão no caderno de orientações. Então, o caderno de orientações é uma leitura obrigatória para vocês. O termo de cooperação é um documento, né, firmado entre a 7 e todos os participantes. Então, aqui na direita do slide, tem todos os órgãos que nessa edição do Hashtag Pop, que é a nossa terceira edição, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, estão participando. Então, cada um de vocês foi alocado em um desses órgãos. E, além disso, nós temos uma resolução da UEPG, a resolução CEP 038 de 2018, que é a que regulamenta os cursos lato sensu da universidade. Então, vocês estão sendo regidos por todas essas legislações. Então, a gente vai fazer o acompanhamento de vocês para que todas essas legislações sejam atendidas. Mas, de novo, o que mais importante tem delas está no caderno de orientações. Então, leiam ele, que vocês vão estar bem informados. Quanto às vagas, a gente colocou aqui por uma questão de conhecimento, como foi essa divisão. Então, nós temos 89 residentes. Nesse momento, no dia 5 de dezembro, 53 residentes iniciaram. Nós estamos trabalhando agora nas chamadas posteriores, subsequentes, para chamar os demais, para preencher essas vagas, mas, né, o total previsto são 89, com essa distribuição ali apresentada. Todos da primeira chamada começaram no dia 5 de dezembro, e as outras chamadas começarão em 2023. Já a especialização, ela vai começar no dia 9 de janeiro. Por que ela não começou junto? Por uma questão que é final de ano, recesso, né, acadêmico, a partir do Natal do dia 22, já tem recesso na universidade. Então, por essa questão da data do ano, teve essa descontinuidade de um mês. Mas no dia 9, vai começar a especialização. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a especialização na sequência. E vocês receberão também sempre o nosso meio de comunicação oficial, sempre quando for coisas do AVA, a gente vai conversar. Enquanto vocês não tiverem acesso ao AVA, vai ser por e-mail. A partir do momento que vocês tiverem acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, lá é a nossa comunicação oficial. Vocês conseguem conversar por chat, por fórum, nós temos avisos. Então, vocês vão conhecer esse ambiente, vão ter oportunidade, vão ter uma disciplina específica, que é a Introdução à Educação à Distância. Claro, nós todos somos agora, pós-pandemia, todo mundo já tem um contato mais próximo, né, comparado com as edições anteriores, mas, mesmo assim, considerando que a AVA da UEPG tem uma característica, enfim, tem uma disciplina específica para vocês terem esse conhecimento. Então, a equipe responsável da 7, está aqui a professora Gisele Onuki, mas nós temos o professor Décio Esperandio, que é um professor da UEM, que também tem essa representatividade nas residências técnicas pela 7. Os demais já foram citados e nomeados e se apresentaram. Além disso, nós temos como equipe do RESTEC supervisores técnicos. Então, todos vocês ontem foram aos órgãos de residência, conheceram seus supervisores. A Lucimara, que é a coordenadora dos residentes, vai falar um pouquinho mais, ela que tem mais esse contato, tem essa responsabilidade dessa interação. Temos os docentes, que são os professores formadores. Então, existe um projeto pedagógico já aprovado na Universidade Estadual de Ponta Grossa, do curso de especialização que vocês vão cursar. Para cada disciplina tem um professor formador e vocês terão professores auxiliares, que são os professores que vocês terão um contato mais próximo. Por quê? Ele é um elo entre vocês e o docente. Então, o docente, né, dá aula para um grupo, no nosso caso, de 105 alunos, porque são 89 residentes e 16 servidores. Então, a especialização, além de ser voltada para os residentes, também tem um edital de seleção para servidores e cargos comissionados do Estado, então totalizando 105. E os professores auxiliares ficam responsáveis por um grupo de aproximadamente 40 alunos. Então, quando vocês tiverem dúvidas específicas, não que vocês não possam conversar com o professor formador, porque a gente vai prever para cada disciplina um momento síncrono, vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso,
mas o professor auxiliar é o veículo de comunicação principal. Então, quando vocês iniciarem a especialização, vocês vão ter conhecimento do nome desse professor, enfim, lá no Alva vocês conseguem mandar mensagem diretamente para ele também. Além disso, nós temos uma equipe de apoio aqui na UEPG, que é uma secretária financeira e uma administrativa. A administrativa vai mandar e-mail para vocês todo mês, inclusive vai começar a mandar hoje ou amanhã já, porque é que trabalha com nós, o professor Carlos Emanuel vai falar na sequência sobre isso. Teremos um profissional de graduação, que vai ser selecionado para ajudar também nessa parte administrativa, e tem os técnicos do NUTEAD, que é o Núcleo de Tecnologia e Educação à Distância da Universidade, que é a nossa parceria para a especialização. Então, o nosso curso, ali está colocado 23 meses e não 24, né? É 24 meses o programa. Considerando que a gente está começando um mês depois da especialização, pelo que eu já comentei, o curso em si vai ter 23 meses, 19 meses de disciplina e 4 meses de TCC. A carga horária é de 500 horas e as aulas são todas assíncronas. Então, significa que o professor vai ter gravado essas aulas e vai estar disponibilizado lá no ambiente virtual de aprendizagem. Vocês podem assistir a qualquer momento que for conveniente para vocês, né? Cumprindo todas as atividades propostas. Eventualmente, a gente pode ter aula, encontro síncrono, isso vai ser colocado na edição passada, a gente teve com algumas disciplinas isso, e a gente viu que foi muito proveitoso, é uma oportunidade dos alunos tirarem dúvidas diretamente com o professor, enfim, ter um contato mais próximo. Então, daí esse encontro síncrono, lá no início do lançamento da disciplina, já vai ter lá uma aba com a informação da data e do horário. Geralmente, esse horário não é coincidente com o horário da atividade prática. A gente tem proposto fazer no início da noite. Foi o que aconteceu na edição anterior. Mas isso depende da agenda de cada professor também. No módulo básico, então, a gente vai ter, no total, são 500 horas. 195 no módulo básico e o restante 305 no módulo específico. O módulo básico tem 8 disciplinas. As disciplinas são padronizadas de 15 ou 30 horas. O nome das disciplinas e as cargas horárias já estão no caderno, mas lá no AVA a gente vai disponibilizar o projeto pedagógico, que vocês vão ter acesso a todas as informações, ementas, enfim, dados específicos do curso de especialização que vocês estão cursando. E o professor também apresenta um plano de ensino. É como se fosse um programa da disciplina, assim como vocês receberam lá na graduação para cada disciplina, contemplando a ementa, objetivos, referências, de uma maneira mais específica e ampliada em relação ao projeto pedagógico. No módulo edificações e no módulo infra, a carga horária, então, é a mesma, porque acontece, todos os alunos cursam um módulo básico. A partir do módulo específico, vocês vão cursar o módulo conforme a opção selecionada, a ênfase, né, selecionada, e que vocês já estão atuando nos órgãos. A partir daí, no módulo edificações, tem 10 disciplinas, mais TCC. O TCC, a Lucimara vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre o tema, sobre como vai ser ela faz essa ponte, por quê? Pensando numa aplicabilidade do tema do TCC, mas que é uma disciplina que tem que ser cursada e aprovada para vocês terem o título de especialista. Então, faz parte do nosso projeto pedagógico, mas ela é uma ponte entre vocês e a coordenação. As disciplinas e as cargas horárias também estão lá no caderno de orientações. A diferença do módulo de infra é que são 11 disciplinas e não 10. Isso é uma questão daí mas as duas fecham a mesma carga horária de 305. Para todas as disciplinas, a gente tem um material complementar em formato de apostila, então o professor desenvolve um conteúdo para, além de ele referenciar outras referências, outras bibliografias, ele desenvolve essa apostila. Mas cada professor tem autonomia, né, de propor a sua disciplina, desde que cumpra a ementa. Eles vão dividir em unidades, de maneira que fique mais claro cumprir essa ementa. A maneira de avaliar como vão ser as atividades avaliativas também é definida por cada professor, e ele pode usar diversos
artifícios e funcionalidades do Moodle, que é a plataforma que a gente usa no ambiente virtual de aprendizagem. Aproveitando, vocês, uma informação, no dia 9 de janeiro, quando começar a especialização, vocês vão ter acesso a uma plataforma e no decorrer de janeiro vai ter uma mudança visual, né, e do Moodle. Então, vocês vão perceber, foi uma questão também de janeiro, um mês de bastante adequação e atualizações. Vocês vão começar com uma cara do AVA e um pouquinho depois ela vai mudar a questão visual, né? Claro, para melhor, porque é uma atualização, mas vocês vão perceber isso, e isso vai ser também citado na disciplina de Introdução à Educação à Distância. Então, vocês vão estar sendo informados, enfim, vai ser explicado para vocês. O TCC, só para falar ali, ele é em formato de artigo, então não é um TCC texto de maneira similar que vocês fizeram na graduação, mas sim em formato de artigo. Tem um regulamento específico do TCC que vai ser apresentado para vocês, que vocês têm que cumprir. E o projeto pedagógico eu comentei já que vai estar lá no AVA. Pode passar. Quanto às atividades práticas, eu acho que a Lucimara vai falar na sequência sobre isso. A gente deixou aqui só um complemento, que as atividades, elas estão junto à administração, né, direta e autárquica do Estado do Paraná. Vocês já sabem onde vocês estão alocados, todos já estão trabalhando. Destacar novamente que é em caráter exclusivamente de apoio, né, em funções inerentes à formação profissional de vocês. A Lucimara já vai destacar isso, e sempre em conjunto com o seu supervisor. A carga horária é 30 horas semanais, com 6 horas diárias. E aí o prazo é de 24 meses exato. Vocês começaram no dia 5 de dezembro, vocês vão acabar vão acabar em novembro, né? No dia 30 de novembro de 2024. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a questão do administrativo financeiro. A gente vai manter bastante contato, né, através da nossa secretaria também, ao longo do curso. A gente cuida, né, da gestão do pagamento dos residentes, né? A gente centraliza isso na UEPG, com auxílio da nossa Secretaria Financeira, né, junto do setor financeiro mesmo da UEPG. Então, vocês já sabem aqui os valores, mas, né, só não custa lembrar. A Bolsa Auxílio atualmente, então, está em R$ 1.900, o auxílio transporte, R$ 220, e os reembolsos de alimentação, né, quando o residente precisa se deslocar para fazer uma tarefa da residência, e isso envolve, né, um almoço, tem toda uma regulamentação de acordo, né, com a portaria da 7051 de 2021, é de R$ 30. A gente também faz essa gestão do desempenho dos residentes, eu já vou falar na sequência das documentações, através da folha de frequência de vocês e da ficha de avaliação, né, que vem assinadas também pelo supervisor ou pela supervisora técnica. Então, aqui eu vou apresentar os procedimentos, né, coloquei aqui em ordem, para a solicitação, primeira coisa, né, que todos vocês já receberam, a solicitação de dados bancários, né, declaração de não acúmulo de bolsas. Na sequência, eu vou falar dos recibos de Bolsa Auxílio e Auxílio Transporte, né, os nossos pagamentos para vocês são feitos, realizados mediante, né, assinatura prévia e envio prévio dos recibos, então é importante que a gente entenda essa logística. Ficha de frequência e ficha de avaliação, que contém também relatos de atividades da semana, do mês, né, ressarcimento de despesas com viagens durante a residência e o envio das documentações originais para o EPG. É muito importante porque nós fazemos tudo online, mas esses documentos originais são centralizados na UEPG e depois encaminhados aos órgãos, né, que fizeram aí os pagamentos por conta de prestação de contas mesmo. Então, começando, né, com essa solicitação de dados bancários, já vou colocar tudo aqui. Esse e-mail foi enviado aos residentes. Basicamente, né, essa semana a Gabriela mandou um e-mail, né, com algumas instruções, e os documentos requeridos, né, então, é a declaração de não acúmulo de bolsa, o número de conta corrente e agência do Banco do Brasil. É importante destacar que a gente só consegue fazer os pagamentos da bolsa pelo Banco do Brasil, porque é o banco que o Estado utiliza, né, não tem outra possibilidade. Essa conta não pode ser conta salário também, né, nem poupança. E comprovação de titularidade na conta do Banco do Brasil. Esses documentos estão sendo requeridos agora, né, na implementação da Bolsa, e não serão requeridos nos próximos meses.
mas digamos que um de vocês, tipo, mudei a conta do Banco do Brasil, eventualmente, por alguma razão, nos comuniquem imediatamente, porque isso fica cadastrado no CIAF, certo? A gente precisa atualizar, se for o caso. Quanto aos recibos, né, de Bolsa Auxílio e Auxílio Transporte, né, os pagamentos eles estão condicionados à assinatura e o envio prévio dos recibos. Essa imagem lateral é a cara, né, do recibo que vocês vão receber mensalmente por e-mail. A Cláudia, que é a nossa secretária administrativa, ela faz, né, ela elabora esses recibos e manda para cada residente. Então, vocês não têm que pegar um do mês passado e mudar o mês para o mês vigente, né? Porque nós temos números de empenho para o pagamento de vocês, então aguardem, né, o recebimento para coletar as assinaturas, confiram sempre se está tudo direitinho, para devolver para a gente, então, digitalizado. Esses recibos devem ser assinados por vocês, alunos residentes, e pelo seu supervisor técnico. E essa assinatura, né, a caneta escaneada, ou por e-protocolo, que são as formas que a gente está aceitando a assinatura dos recibos, certo? Então, vocês vão receber um recibo que vai ter ali o valor, a discriminação, o logo, né? A logo marca ali o logotipo do órgão de vocês e a assinatura de vocês e do supervisor técnico. Junto desse recibo, que vocês vão receber o modelo, né, para assinatura, ele vai chegar em Word para vocês. Vocês também vão, né, vocês têm que enviar no retorno depois, junto desse recibo assinado, a folha de frequência e a ficha de avaliação, que já tem um modelo no site, na página da SET, vou apresentar o link aqui na sequência, que tem que ter na folha de frequência, então, as rúbricas dos residentes, né, e assinada pelo supervisor técnico, e a ficha de avaliação. Essa avaliação do supervisor é feita mensalmente, considerando 4 atributos, conforme a lei que a Gabriela mencionou no começo: interesse, aproveitamento, zelo e disciplina. Contém também o relato das atividades desenvolvidas no período de referência e ela é assinada pelo residente e pelo supervisor. Então, ela também vem anexada no e-mail junto com o recibo. Aqui é um destaque, né, que os residentes têm direito, pela lei, a um recesso remunerado de 30 dias para cada ano. Então, é importante, né, organizar o gozo desses 30 dias dentro do ano. Eles podem ser fracionados em 2 vezes de 15 dias. E isso, então, é algo que vocês vão conversar com o supervisor de vocês. Esses são os modelos, né, da folha de frequência à esquerda de vocês e à direita da ficha de avaliação, né, então, que deve ser feita pelos supervisores. Essa edição editável, né, a versão editável está no site, ali com o link, né, que foi colocado na página de formulários dentro de SET. O caminho é a página da SET, né, que é a nossa superintendência, né, de ensino superior de tecnologia, o GF, atos administrativos e formulários. O item 6 ali sobre a residência técnica. Com relação aos ressarcimentos, né, de despesas com viagens, isso foi algo que foi implementado durante a última residência como uma necessidade de alguns órgãos, né, dos residentes fazerem viagens, né, como, por exemplo, no DR, né, para visitar os trechos rodoviários e tudo mais, às vezes envolvia um horário de almoço. Então, foi criada essa portaria da SET, que regulamenta, né, o pagamento da alimentação. No caso ali está hospedagem, mas não é hospedagem, esqueci de tirar, né, só alimentação, pagas por ressarcimento. Todas as viagens que vão ser feitas, que requererão, né, o ressarcimento, devem ser comunicadas à coordenação de residentes, que é a arquiteta Lucimara, que está aqui com a gente, até 48 horas antes de ocorrer. Isso está no caderno de orientações, né, ao aluno. E o procedimento administrativo, né, para efetuação dos ressarcimentos também constam no caderno. Então, a gente faz também via lotes, né, de pedidos de ressarcimento, mais ou menos uma vez por mês também. Eles não são pagos junto com a bolsa, eles são pagos um pouco depois, porque a gente termina o processo da bolsa e passa para os ressarcimentos. Mas é um hiato ali de uns 10 dias no máximo. Nós temos também um formulário específico, então vocês têm que apresentar junto nessa solicitação o formulário de ressarcimento, né, indicando todos os dados ali que estão no formulário, né, o horário de partida, de chegada, quem estava junto, enfim, ali tem todas as informações, e um relatório técnico individual, o que foi feito, né, nessa viagem, por que ela foi necessária. Também está na página da SET, né, no link de formulários, naqueles subitens ali 541 e 542A. O envio de documentos originais para o EPG. Então, assim, isso é muito importante,
tá? Todos os residentes devem manter em sua posse todos os documentos originais. Então, assim, recomendo a vocês que façam uma pastinha, né? Comprem uma pastinha, vão guardando essas coisas de forma organizada, porque vocês têm que enviar semestralmente, também esqueci de arrumar aqui, perdão, ao EPG via malote ou correios. Isso está no caderno de orientações. As datas, na verdade, já estão no slide seguinte, né? Esse é o endereço que vocês vão mandar para o EPG, nosso setor financeiro, né? Para a nossa secretária financeira, que é a Liriane. Então, semestralmente, segundo esse calendário aqui. Depois eu já edito na apresentação para disponibilizar para vocês, né? Mas aqui já são as datas corretas. Então, assim, por exemplo, o primeiro envio dos originais vai ser feito, né? Você tem que fazer a remessa até o dia 9 de junho de 2023, contendo todos esses documentos originais que foram mencionados até aqui, né? Os recibos de bolsa, de auxílio transporte, os formulários de avaliação e de ficha de frequência, e também os formulários de requerimento de ressarcimento de despesas de alimentação, se houver, né? E aí, então, vocês vão mandar os recibos, né, esses documentos dos primeiros 6 meses, a partir de dezembro agora até maio de 2023. Então, vocês têm um tempo ali bom para conseguir mandar. Então, a gente pede que atenda ao limite da remessa, a data, né? A gente recebe esses documentos, nós estamos controlando os recebimentos, e na medida em que formos recebendo, né, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, a gente responde por e-mail. Alguns lembretes importantes. Mensalmente, a gente vai enviar, então, um único e-mail com esses... vocês vão enviar, perdão, um e-mail para a gente, né? Com o recibo da Bolsa Auxílio assinado, o recibo do Auxílio Transporte e a folha de frequência e ficha de avaliação, né? Com relato de atividades. A gente pede que não mandem em e-mails separados, né? Mandem sempre num único e-mail para a gente. Facilita bastante a nossa vida e é importante para a gente ter um registro mais compilado, né? Das documentações de vocês. O e-mail, né, vocês podem adotar essa sintaxe, que também facilita a nossa vida, né, hashtag POP, recibos e fichas de dezembro, Carlos Emanuel, por exemplo, o nome do residente, porque daí a gente já olha o título e já sabe, bem mais tranquilo da gente organizar. Tudo, né, comunicação, recibos, né, do administrativo financeiro é feito pelo e-mail, hashtag pop@epg.br, então a gente vai conversando por ali. Também é importante seguir o cronograma que consta no caderno de orientações para as datas limites de envio. Então, vejam, vocês vão receber um modelo de recibo, vocês vão assinar esse recibo, supervisor, e vão devolver esse e-mail com os recibos mais as fichas, né, preenchidas, até uma data que já está estabelecida no caderno de orientações. Eventualmente, se tiver alguma alteração, a gente vai comunicar a vocês. Então, aqui é um exemplo do começo desse cronograma, e aí vocês vão notar que, usualmente, a gente utiliza como uma data de referência para o limite do envio dessas documentações, a nossa coordenação, o dia 20 de cada mês, mas aí, às vezes, o dia 20 cai no sábado, no domingo, então a gente já olhou no calendário e viu ali os dias mais próximos do dia 20, por exemplo. No mês 2, né, que é o mês de janeiro, vocês vão poder enviar até o dia 20, que é um dia útil. Mas no mês 3, que é fevereiro, vocês têm que enviar até o dia 17, né? Que seria, digamos, o dia útil mais próximo do dia 20 e assim por diante. Notem que a gente envia depois para os órgãos, né? Isso aqui é uma informação mais para os órgãos, né? Que a gente envia logo em seguida para eles para o pagamento. Por quê? Porque o pagamento de vocês é feito até o 5º dia útil do mês, né, seguinte. Então, os recibos de janeiro, né? Ali vocês vão mandar, mas vocês devem receber a bolsa, né? Os órgãos já estão informados que devem pagar vocês até o dia 5º dia útil. Mas existe uma exceção, né, com relação aos dias, porque assim, todas as folhas de frequência, né, e os recibos se referem a 30 dias trabalhados. Porém, no primeiro e no último mês a gente tem uma particularidade. E nesse mês de dezembro a gente tem 2 particularidades, porque vocês vão mandar o relato de atividades pelos primeiros 20 dias, né? Vocês entrando agora até o dia 20 de dezembro, mas aí vocês devem ter visto ali no calendário, poxa, mas eu tenho que mandar até o dia 9. E é isso que vocês vão ter que ver essa semana. Por quê? Porque os sistemas financeiros dos órgãos encerram mais cedo no mês de dezembro, né? Então, os supervisores de vocês, né, em uma reunião que foi feita, né, pela coordenação de residentes, já foram informados de que nessa ficha, né, de avaliação, no relato de atividades,
essas atividades vão ser colocadas até o dia que vocês fizeram, e dos dias até o dia 20, elas vão ser colocadas como uma previsão do que vocês vão fazer. E aí, esse primeiro pagamento vai ser feito, né, no valor da bolsa, mas para 20 dias. Porém, no último mês, né, no mês 24, vocês vão apresentar o relatório de atividades para 40 dias, que daí compensa esses 10 dias iniciais. Por que nós precisamos fazer isso? Porque a gente precisa garantir que a bolsa de vocês seja paga em tempo hábil, né? Até o 5º dia útil. Então, é necessário que a gente faça dessa forma. Então, retomando. Mês 1, nosso mês agora, de dezembro. Vocês vão apresentar um relato de atividades realizadas até o dia 20 de dezembro, mas como o envio é até o dia 9, vocês têm que conversar com o supervisor para preencher os próximos dias com as atividades previstas, ok? No mês 2, do mês 2 ao mês 23, que são os meses durante o curso, né? Vocês vão relatar as atividades, né, entre os dias 21 do mês anterior até o dia 20 do mês corrente, que daí perfazem os 30 dias e vocês vão receber também a bolsa no valor integral. E no último mês vocês vão ter um relato aí de 40 dias, porque vai pegar do dia 20, né, do mês anterior até o último dia do último mês da residência, certo? Se alguém tiver dúvida, eu peço que coloque no chat, a gente vai responder depois. Mas é muito importante, eu queria destacar bastante, essa semana é bem importante, porque a Cláudia, nossa secretária administrativa, vai enviar já para quem enviou, né, os dados bancários, os recibos, e aí vocês já, né, agilizem esses documentos para manter o prazo do dia 9. É muito importante que não atrase, porque isso gera uma cadeia de atrasos que pode prejudicar o pagamento da bolsa de vocês. Então, outra coisa importante, quem ainda não mandou os dados bancários, pessoal, por favor, agilizem, mandem logo, porque o recibo consta a agência e o número da conta. Então, sem isso, a gente não consegue mandar os recibos para vocês. Bom, então aqui como considerações finais, né, a Gabriela comentou e eu reforço, né, é muito importante que vocês se atentem às regras estabelecidas, né, de novo, é uma coordenação que envolve um curso à distância, e atividades práticas, movimentações financeiras, então a gente sempre segue tudo estritamente ao pé da letra, o que está na lei. Então é importante que vocês leiam e se informem sobre isso, né? E leiam o caderno de orientações, leitura obrigatória, e qualquer dúvida a gente está à disposição. O não atendimento, né, às condições estabelecidas em todas essas legislações pode ocasionar o desligamento, né, do aluno e do residente. Então, isso tudo também está bem explicado em todos aqueles documentos que a Gabriela comentou lá na frente. Eu tenho aqui um slide ainda das atividades práticas que eu vou passar para a Lucimar. A gente acabei botando antes as considerações finais, né? Mas a gente, né, deseja, né, de antemão a todos vocês um excelente aproveitamento do curso, né, da especialização. Tem um ponto que eu esqueci de colocar aqui também, deixa eu ver se a Lucimara colocou, mas antes de eu passar a palavra para ela, que é a questão de desistências, né, também. A gente não quer que ninguém desista, mas eventualmente alguém vai desistir. E também no caderno de orientações existe uma orientação bem específica de como vocês devem fazer isso. Tem um formulário específico, vocês têm que indicar a data, né, que vocês estão saindo, e tem datas limite para serem mandados esses pedidos também, sob pena de, às vezes, uma bolsa ter sido paga errada, ter que fazer uma devolução. Então a gente não quer isso, a gente já regulamentou de uma forma que fique certinho para que isso não aconteça. Então, fiquem atentos a isso também. Muito obrigado, eu passo a palavra para a Lucimar. Oi, pessoal, bom dia novamente. Bom, eu elenquei alguns tópicos aqui, o Manuel já comentou, a Gabriela já comentou alguns, só quero enfatizar alguns, e também me colocar à disposição, né, para que vocês me conheçam. Lembrando, né, que a parte prática nos órgãos, né, como foi colocado, a gente tem que seguir essa regra, né, realmente de 6 horas diárias e 30 semanais. Eventualmente pode haver, né, uma compensação, mas isso é exceção e não regra. Então, já quero deixar isso bem claro para vocês, né, manter e fazer essas 6 horas diárias. Bom, o primeiro tópico que eu trouxe aqui para vocês é em relação à eleição do representante dos residentes. O programa de residência, né, cada programa de residência tem seu comitê gestor, e então tem um representante dos residentes de cada residência
né, que vai participar dessas reuniões, vai ter voto ali, né, na tomada de decisões. Então, assim que nós tivermos essa portaria definida, né, de todos os representantes de todos os órgãos, a ideia, então, eu encaminhar e-mails para vocês, para a gente fazer essa eleição do representante. Nem tudo está na lei, nem tudo, né, está no regulamento, então podem haver situações que o comitê gestor que vai decidir, essa seria a última instância, assim, de decisão. Então, a gente sempre tenta primeiro solucionar no âmbito, considerando as questões práticas, né, no âmbito da supervisão, né, não tendo essa solução, vem para mim como coordenação, não tendo essa solução, a gente encaminha, então, para o comitê gestor. O comitê gestor, né, depois a Gisele, se puder falar um pouquinho mais, quem é a coordenação geral, né, está com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, então é presidida hoje pela SET. Em relação às atividades, né, elas precisam estar coerentes com a área de formação, né, e também com a ênfase do curso de pós escolhido por vocês. É bem importante que vocês remetam, né, para mim, qualquer questões que não sigam, que fujam dessa regra, justamente porque a gente ainda escuta, infelizmente, né, ainda a gente escuta que vocês são estagiários, né, então a gente quer cada vez mais, né, essa pregação, vamos colocar assim, que vocês são formados, né, recém-formados, mas são engenheiros e arquitetos. Então a gente, qualquer problema que vocês tiverem em relação às atividades práticas, não estou dizendo que vocês não vão poder atender no telefone, que vocês não vão tirar no xerox, né, isso é praxe de todo mundo, né, eu faço isso, todo mundo, né, como servidor faz isso também no dia a dia. Só não pode ser uma atividade recorrente, né, alguma questão da atividade prática do dia a dia, vocês vão ter que trabalhar com engenharia e arquitetura, e também não só com a parte administrativa. O pessoal às vezes confunde questão, principalmente processos licitatórios, né, tem órgãos que trabalham muito com processos, dificilmente você vai estar envolvido com o desenvolvimento de projeto, né, que o pessoal acha muito que o Estado desenvolve projeto, né, a maioria dos órgãos contratam projetos, então a gente entra nessa parte de fiscalização, né, claro, tem momentos que você vai desenvolver um projeto, vai apoiar tecnicamente, né, sempre pensando naquela lógica de apoio técnico e não responsabilidade, né, em nenhum momento isso pode acontecer, mas vocês vão estar envolvidos com atividades da área de formação e da ênfase do curso. Por quê? Isso é bem importante, aí eu já puxo uma outra questão, que é o tema de TCC de vocês. Né, necessariamente, o tema de TCC tem que estar atrelado às atividades práticas de vocês. Então, a ideia é que durante, né, essa passagem de vocês aí de 2 anos, que vocês consigam visualizar e perceber os problemas, questão de processos, de fluxo, questões ali específicas do dia a dia de vocês, que vocês vão propor, então, uma melhoria ali nesse problema identificado. Então, a ideia é que o TCC não esteja tão vinculado às questões tão teóricas, e sim a questões práticas, né, que vocês estão observando ali no dia a dia. E essa ponte que a Gabriela colocou é justamente, né, todo o pré-projeto de vocês, não lembro se é esse termo, mas todo projeto de pesquisa. Todo projeto de pesquisa, obrigada, Gabriela. Metodologia científica, vai ter. Isso. Então, ele vai passar por uma análise, né, prévia, para que realmente eu faça essa validação, né, não é nem em relação à aprovação ou não, mas uma validação se faz sentido esse tema que foi abordado por vocês, né, no dia a dia do órgão. Então, qual o ganho, né, que o órgão terá nessa proposta que vocês estão fazendo por TCC e artigo. Então, esse é um ponto importante. Bom, em relação à documentação, às vezes o pessoal fica esperando muito a supervisão, né, lembrando que vocês são os responsáveis por encaminhar essa documentação na data conforme foi apresentado pelo Emanuel. Então, não esperem o supervisor, vocês têm que correr atrás do supervisor mesmo, pegar assinaturas. Se o supervisor não está no órgão no dia, vocês têm a facilidade, a gente até prefere, né, a assinatura eletrônica. Então, todos podem ter acesso ao e-protocolo nos órgãos, e a partir do e-protocolo vocês vão ter uma assinatura eletrônica.
Então, até facilita depois o envio de documentação, né, sendo eletrônico, não precisaria encaminhar essa documentação física, porque já foi assinado eletronicamente. Não sei se todos os órgãos já aderiram a isso, né, então a gente ainda mantém essas duas possibilidades, assinatura, né, manual ou assinatura via protocolo eletrônico. Então, fiquem atentos aí a essas datas, porque não enviando no dia, não enviando no prazo, vocês terão atraso aí no recebimento, né, da bolsa e nos demais pagamentos. Ressarcimento. A questão do ressarcimento de alimentação, e aqui né, a Paraná Edificações, pessoal da Paraná Edificações e o pessoal do DR em especial, né, que tem mais deslocamento aí para obra, deslocamento para fiscalização de trecho e obra, enfim, peço que deem uma olhada com calma no caderno, lá tem todas as orientações em relação a como proceder, inclusive teve supervisor que já me encaminhou um e-mail perguntando, no caderno tem lá, então envio com antecedência mínima de 48 horas, informando os dados que constam lá no caderno, qual que é o local de origem, local de destino, horário de saída, horário de retorno, para uma ciência aí da coordenação, lembrando, acho que o Manuel acabou não abordando, mas vocês também têm um seguro, né, todo aluno é assegurado ali, seguro de vida, pela UEPG, né, todos estão assegurados em relação a esses deslocamentos, então não tem aí uma questão específica em relação, pode acompanhando o supervisor, porque vocês estão acompanhando o supervisor nas atividades práticas, então esse deslocamento é possível desde que atenda ali os pontos que foram colocados no caderno. Então, fez a solicitação, eu vou dar ciência, eu vou dar ok, vocês vão a campo, já levem as fichas, porque tem, por exemplo, quilometragem para vocês preencherem nessas fichas, né, quilometragem inicial, quilometragem final, e assinatura do motorista nessa ficha. Então, vocês precisam levar essa ficha durante a viagem. Retornando, vão preencher o relatório, após preenchimento, encaminha, né, digitaliza, encaminha para mim por e-mail, e eu vou, então, proceder com o encaminhamento para pagar, né, por pagamento desse ressarcimento de alimentação, né, considerando que vocês podem fazer 6 horas diárias, não tem como ter hospedagem, né, então, por isso mesmo, não existe essa possibilidade de hospedagem. Então, vocês precisam ter esse deslocamento dentro dessas 6 horas diárias. Tem exceção? Como eu falei, tem exceção. Como que é o procedimento quando vocês ultrapassam as 6 horas diárias? Vocês vão ter que compensar essas horas, né, na semana seguinte. Então, se hoje eu viajei com o meu supervisor, a viagem, então, acompanhei as 8 horas diárias do supervisor, retorno amanhã ou, né, na outra semana, eu tenho que compensar essas horas, então tem um dia da semana que eu vou fazer só 4 horas. Isso precisa estar claro na ficha de frequência de vocês, com observação de viagem, acompanhamento de supervisor, porque eu vou bater as fichas de frequência com os relatórios de viagem de solicitação de ressarcimento. Então, essas informações precisam bater. Vamos lá. Eu já vejo o chat, tá, gente? Tá? Depois a gente dá responde. Só um pouquinho, mano, eu acho que tem mais uns pontos ali antes que eu esqueça. Questão do recesso remunerado, lembrando que primeiro ano de residência, como está no nosso caderno também, primeiro ano de residência há prazo até novembro de 2023, então vocês podem parcelar 15 dias, os primeiros 15 dias após 6 meses de residência, tá? Então, assim que vocês completarem 6 meses de residência, vocês podem solicitar 15 dias. Até novembro, então, de 2023, vocês podem solicitar a segunda quinzena aí de recesso. Considerando que vocês não vão poder completar o segundo ano de residência para depois solicitar o recesso, então vocês vão poder tirar o segundo ano, né, os 30 dias do segundo ano de residência, durante, né, dezembro de 2023 até o término da residência. Então, só se atentarem a esse ponto. E a definição, né, precisam conversar com o supervisor de vocês para definir qual que é a melhor data para esse recesso remunerado.
No Estado, a gente tem um decreto que define todos os recessos, né, como se fosse recesso coletivo, e eu já tenho aqui para vocês para dizer que de 26 a 30, nós estaremos em recesso aí depois do Natal, então a gente trabalha até dia 23, e aí entra em recesso e retorna dia 2. Então você já pode considerar isso. Alguns órgãos têm uma prática diferenciada, mas isso que para a gente o que vale é decreto, e aí conforme o órgão parar antes ou depois, fica a critério do órgão, né? Então não é que a Fundepar parou antes, a CEIU vai parar depois, né? Então isso é uma definição do órgão. A gente não entra no mérito, né, e fala que todo mundo vai trabalhar, né? Não é uma regra geral. A regra geral é o que está em decreto. Questão de transferências, já teve solicitações de transferências internas, realocação de residente, via supervisores, né, sempre isso é uma solicitação via supervisor, pode haver, mas tem que passar pela coordenação, né, tem que passar por mim, e também um motivo, né, sempre um motivo. Pode ter substituição de supervisão também, mas lembrando que o supervisor tem que ser da área, ou seja, tem que ser arquiteto ou engenheiro. Se tiver alguma supervisão que não seja da área, eu peço por gentileza que mandem essa informação para mim ou me liguem, enfim. Outra coisa que eu queria pedir, e-mails institucionais, né, o meu e-mail é da secretaria, e às vezes quando vem Gmail ou outros, por algum motivo ou vai para o spam, enfim, ou às vezes nem chega. Então eu peço que todos tenham e-mail institucional e encaminhem, então, via e-mail para mim, né, via e-mail institucional. Fica mais fácil até de eu identificar vocês e responder também, vocês vão ver via expresso como que funciona. Questão de transferência, gente, em último caso, realmente em último caso, e sempre vai ser analisado, e em última instância ali via comitê gestor, né, por alguns casos. Então, entre em contato comigo, a gente conversa, a gente discute a motivação, mas é sempre em último caso. Bom, acho que podemos ir para o chat. Só que os meus contatos, né, então, quem à vontade aí para anotar, meu telefone. Eu fico na Iguaçu 420, a Paraná Edificações está lotada aqui também, no 6º andar, então se quiserem vir presencialmente também serão bem-vindos. DR, né, sede, também está aqui lotada no prédio. E o pessoal da secretaria, que não me conhece ainda, né, às vezes aqui do lado não me conhece, mas estou aqui na sala do DGI. Era isso, eu acho que tem bastante informação, acho que aos poucos vocês vão se inteirando aí dos assuntos, mas como já foi colocado, a fonte principal de vocês vai ser o caderno de orientação. Isso mesmo. Obrigada, Lucimara. Nós temos várias perguntas, mas antes de a gente passar para as perguntas, eu gostaria que a Gisele fizesse uma fala. Tem perguntas direcionadas ao Emanuel, à Lucimara, enfim, daí depois da Gisele, a gente volta para as perguntas. Depois que algumas eu respondi no chat, eu destaco para todos. Então, Gisele, fique à vontade. Ok, só deixa eu compartilhar aqui uma página. Bom, pessoal, então, como já foi bem colocado, né, pelos professores, pela Lucimara, só um pouquinho, deixa eu voltar para cá. O programa de residência técnica, hoje, ele é considerado o maior programa de residência que nós temos aqui junto ao estado do Paraná e ao Brasil. Só deixa eu ver por que não está parando. Aí, agora está quietinho. Bom, então, o programa de residência técnica, ele é o maior programa de residência técnica enquanto política de Estado que nós temos no Brasil. Existem várias outras
outros tipos de programas de residência, mas aqui no estado do Paraná, nós contamos, então, com um número muito maior, que eu quero apresentar aqui para vocês. Então, hoje nós temos, na verdade, uma média de 13 programas em andamento. Meu Deus, que loucura aqui. Aqui. Então, nós temos 13 programas em andamento, incluindo o que vocês inauguram agora, que é a Restec Pop da terceira edição. Contamos atualmente com 2.261 bolsistas ativos, né, como residentes técnicos aqui ao longo do estado, com a capacitação também de 896 servidores ou trabalhadores públicos. Então, o curso de especialização que vocês estão realizando junto ao programa também é ofertado aos servidores do Estado, para que eles possam se atualizar ao longo, então, de sua profissão, né, de sua carreira. Junto a isso, nós temos 25 órgãos envolvidos, não apenas os que foram apresentados aqui para a Restec Pop, mas existem várias outras, e também que a residência hoje, ela está alargada por 29 cidades, né, então nós estamos de ponta a ponta aqui no estado do Paraná, contemplando várias outras áreas de conhecimento também. Então, como vocês podem visualizar aqui na imagem, nós estamos em diferentes cidades, desde Paranaguá, Foz do Iguaçu, União da Vitória, nós subimos lá para Paranavaí, Cornélio, enfim, né, o nosso objetivo é ampliar para que cada vez mais outras cidades, outros municípios possam fazer parte do programa como um todo. Bem, essa daqui, de certa maneira, é o primeiro que eu gostaria de apresentar, mas aí, como a Lucimara solicitou, eu quero apresentar para vocês também a governança do programa de residência, que creio que seja bem importante vocês conhecerem também. Aqui. Então, a governança do programa de residência técnica, ela é igual para todos os programas, tá? Então, não existe nenhuma distinção entre os programas. Como vocês podem visualizar, então, nós temos uma cadeia de comunicação, que é muito importante que seja respeitada e que seja de conhecimento de todos, para que a gente tenha um pleno funcionamento do programa. Então, como residentes, vocês estão aqui sobre o guarda-chuva, então, do coordenador de residentes e supervisores, que é a Lucimara, ela que exerce essa função aqui junto a vocês, que também responde junto ao coordenador pedagógico, que é a professora Gabriela. Tanto a professora Gabriela quanto o professor Emanuel, que é o nosso coordenador administrativo adjunto, eles compõem o nosso comitê gestor, que é representado, né, ele é um comitê que é publicado, ele é formalizado via portaria. Quem faz parte desse programa, então, é o coordenador aqui representado pela SET, que é o professor Décio Esperandil, ambos os coordenadores e também os representantes de todos os órgãos envolvidos no programa. Então, como eu comentei, caso haja alguma questão a ser sanada ao nível dos residentes, primeiro sobe, né, para o coordenador de supervisores e residentes. Não conseguindo ser sanada neste nível, a gente sobe para a coordenadoria pedagógica. Da coordenadoria pedagógica, não sendo possível, nós convocamos a uma reunião do comitê gestor para que ela seja deliberada, e Gisele, se não for sanada no comitê gestor, eu espero que vocês não tenham essa experiência de subir, mas aí nós vamos ter aqui uma gerência executiva, que já está aqui no âmbito da SET, e não sendo possível sanar dentro da gerência executiva, nós vamos então para o conselho deliberativo. Então, nesse conselho deliberativo, entram de fato, então, todos os coordenadores envolvidos na residência aqui da SET, junto ao nosso secretário e também o coordenador geral da UVPR, né, que faz parte aí junto dos núcleos de educação à distância. Então, este é um fluxo que acontece tanto de baixo para cima, mas também de cima para baixo, né? Pode ter algo que seja decidido no conselho deliberativo, que vai sendo repassado camada por camada, para que seja de conhecimento de todos que fazem parte do programa de residência. Ok? Então,
Como já foi muito bem pontuado por todos, o programa de residência, então, ele tem esse intuito, né, de introduzi-los ao universo do serviço público, que é muito, por vezes, muito distinto, mas também muito parecido com o funcionamento do setor privado, porém, nós temos as nossas particularidades que muitas vezes pouco é ensinado ou apresentado durante a formação em nível de graduação para vocês. Então, aproveitem muito essa oportunidade para aprender, aproveitem bastante para poder compartilhar as suas ideias, para compartilhar as suas dificuldades também, pois este é um momento realmente de um grande aprendizado coletivo. Peço também muita colaboração e paciência por parte de todos, porque, assim como em todos os lugares, o serviço público também tem suas deficiências, também tem suas falhas, e nem sempre é por conta de má vontade, né? Às vezes, a pessoa que entra inicialmente no serviço público fala assim, meu Deus, mas por que está acontecendo assim? Poderia ser assim, assim, assado. Então, por vezes, o que você pensou já foi pensado e, por vezes, não foi conseguido, né, colocar em prática determinadas ideias. Então, sejam gentis com seus supervisores, com os órgãos que estão acolhendo vocês, para que vocês tenham uma conversa mais tranquila e até para compreender o processo histórico que esse órgão possui, né? Eu acho que conhecer a fundo a história, as questões que envolvem o órgão e como que ela foi progredindo ao longo do tempo, para que a gente possa hoje acolher todos vocês, temos realmente muito caminho a ser compartilhado, e vocês estão passando a fazer parte dessa história. Com certeza, daqui 2 anos, quando vocês estiverem finalizando, muita coisa vai ter sido alterada no próprio órgão, no serviço público, e o que é muito interessante também de ser comentado é que muitos órgãos acabam acolhendo o residente após o seu período de conclusão como sendo trabalhadores públicos. Então, se empenhem, caso vocês gostem muito e queiram continuar atuando nessas áreas, porque existe essa possibilidade de vocês se tornarem os nossos colegas como trabalhadores públicos também. É um conhecimento muito especializado que vocês estão adquirindo, o curso de especialização é algo que vocês não irão encontrar em nenhum outro lugar do mundo, então aproveitem essa oportunidade. A professora Gabriela, o professor Carlos se empenharam muito para desenvolver este desenho pedagógico, eles estão trazendo os melhores profissionais que nós temos condições de ter junto ao programa, e também junto aos órgãos, né, que nós estamos realmente com uma boa intenção para que vocês possam, de fato, conhecer as nossas minúcias, né, desde o processo do sistema, como que funciona o processo hierárquico. Agora, como vocês podem estar acompanhando, para 2023, teremos uma reformulação dentro da estrutura do governo, então pode ser que algum residente esteja dentro de uma superintendência, mas que no ano que vem será uma secretaria, ou que está fazendo parte de um órgão que vai ser absorvido por outro no ano que vem. Então, existem muitos meandros que realmente de um conhecimento muito específico que eu espero que vocês aproveitem ao máximo. Gostaria também de aproveitar a oportunidade de apresentar a Isabel, ela está aqui conosco na sala, ela é a secretária-geral dos programas aqui junto à SET, é quem está sempre em contato com os coordenadores, que assessora o professor Décio aqui também junto à SET, mas, como eu comentei, sigam a estrutura de comunicação, né, e para que, de certa maneira, a Isabel, ela seja realmente a última a ser contactada, porque quando chega na Isabel é porque o problema é muito grande, mas fiquem à vontade, qualquer dúvida que vocês tenham, se vocês quiserem entrar em contato conosco, somos nós 3 que respondemos pela residência aqui junto à SET, então, a Isabel, o professor Décio como o coordenador geral, ele não está aqui presente hoje, porque ele está em processo de recuperação de uma cirurgia, e eu como coordenadora que respondemos, então, pelos programas. Eu desejo a todos, assim, um excelente programa, que vocês possam aprender muito, compartilhar muito, e também desejo sucesso ao longo aí dos 24 meses. Obrigada.
Muito obrigada, Gisele, pela sua fala, pela sua mensagem. É importante os residentes terem essa percepção e reflexão dos pontos que você abordou, além do programa de residência em si. Então, finalizada essa etapa de apresentação, a gente vai partir para as perguntas do chat. Algumas a gente respondeu ali, mas eu vou comentar brevemente as que eu respondi, de repente, e as próximas, cada um que for o responsável dentro da nossa divisão interna, comenta, ok? O Mavi falou da questão da conta do Banco do Brasil. Alguns alunos mandaram isso para a gente de dúvidas daquele comprovante de titularidade, que poderia ser foto do cartão. A gente precisa, né, dessa conta do Banco do Brasil e desse comprovante. Acabei de conversar com a secretária financeira, ela falou que pode ser um print da página que aparece o nome de vocês, agência e a conta. Então, a gente precisa só dessa comprovação. Então, para outros que tenham esse problema, fica essa orientação, para que vocês nos encaminhem ainda hoje, quem não mandou. A Cláudia, que é a nossa secretária, está respondendo e-mail a e-mail. Está de acordo? Ela responde se está de acordo ou se precisa de alguma modificação. Quem ainda não recebeu o retorno, vai receber. Então, aguardem hoje. Nós temos, junto com a residência, nós temos várias demandas, né? A Cláudia é uma técnica da UEPG, então a gente vai trabalhando nos horários complementares, mas vocês receberão um retorno. Quanto ao modelo da ficha de avaliação, eu mandei, por isso que, gente, é muito importante, e repito, leiam o caderno. Assim, claro, eu sei que nós estamos começando, mas dá uma noção geral do programa. Lá no caderno tem o link que encaminha para o link da SET, onde estão todos os formulários. Mas estão ali colocado ali no chat, então, para quem também não tinha tido acesso, entra no link e vai no item 6, que é o item de residência técnica. Lá tem esses modelos das fichas. A pergunta da Isadora. Bom dia, uma dúvida. As 6 horas de trabalho podem ser feitas de maneira corrida, sem pausa para o almoço? Lucimara. Pode sim, mas isso fica a critério do seu supervisor também. Então, o supervisor junto com vocês vão definir ali qual horário melhor, né, para vocês trabalharem, mas é uma definição junto com o supervisor, mas pode ser corrido com um intervalo de 15 minutos ali, pelo menos ali para um descanso. A Ana Júlia fez uma pergunta, a ficha de frequência fica como nesse primeiro mês? Não sei se você respondeu ali, Emma, mas é bom destacar. Bom, eu respondi para a Ana Júlia, né, só retomando então o que foi comentado. Nesse primeiro mês, né, vocês vão relatar as atividades a partir do dia 5, que é o primeiro dia, né, que vocês entraram, até o dia 20, sendo que isso tem que ser enviado até o dia 9, então as atividades do dia 9 até o dia 20 serão previsões que vocês vão fazer com os supervisores de vocês, né, de forma atípica nesse mês, porque a gente precisa mandar para os órgãos financeiros antes, né, para fazer o pagamento. Então, é só para destacar esse ponto. Acho que era essa a resposta mesmo. Isso. A Ana, na sequência, mandou, poderiam enviar esses slides por e-mail? Nós encaminharemos sim, Ana. E depois que o AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, estiver disponível, que em breve ele vai estar, a gente vai colocar lá também na Secretaria Virtual, existe uma disciplina, enfim, um lugar que é a Secretaria Virtual, que é como se fosse uma secretaria administrativa, mas virtual, que vai ter essa aula gravada e vão estar os slides também. Mas como isso vai ser criado ainda no mês, a gente encaminha por e-mail na sequência. E tem uma pergunta na sequência, eu acho que cabe já, que é para mim, que eu falando disso, foi feito se vocês têm e-mail institucional. Vocês têm direito, sim, a partir do RA, que é o registro acadêmico de vocês, que vocês já têm, mas não sabem o número ainda, porque eu não passei, né? Vocês poderão fazer. Então, a gente também vai mandar nesse mês todas essas informações, que quando vocês começarem o curso de especialização, vocês terão o RA, vão poder criar esse e-mail institucional e vão poder acessar o ambiente virtual de aprendizagem com esses dados como alunos da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Só uma complementação em relação aos órgãos, né, eles também têm direito até para acessar as máquinas, né, vocês precisam cadastrar um e-mail e uma senha, que é o mesmo que é o e-mail institucional de vocês. Então, por isso, vocês precisam ter esse e-mail institucional dos órgãos. E aí, isso eles conversam com os supervisores, Lucimara?
Isso, o supervisor, que vai solicitar ao RH, que cria, então, esse e-mail Então, vocês institucional. terão 2 e-mails, né? Um e-mail como aluno da universidade, e aí vocês terão um e-mail como residentes do órgão. O e-mail de contato conosco do Restec Pop, da residência, sempre é o restecpop@ipg.br, tá ali no slide. E o da Lucimara é o e-mail dela da CEIU, que também está no slide. Então, vocês, conforme for o assunto, a Lucimara ela já falou, né, quais são as questões de ressarcimento de viagens, enfim, recesso é com ela, mas também se vocês encaminharem para ela ou para nós e não for de uma ou de outra, a gente se conversa bastante e uma encaminha para a outra, né? O grupo. Então, mas são esses e-mails. O da Aline pergunta, Emanuel, envia a documentação até o dia 9 de dezembro e a bolsa cai nesse mês ou cai em janeiro? Então, eu também respondi ali embaixo, a gente sempre considera, né, o quinto dia útil mesmo, né? Esse mês, eu não posso garantir, né, mas possivelmente ela entra esse ano ainda, porque a gente está adiantando esses pedidos de pagamento, mas eu não posso assegurar, né? Então, vamos ficar com o quinto dia útil de janeiro. A gente sempre recebe no começo do mês seguinte, né, ao mês que a gente enviou as documentações. Aí tem uma pergunta da Ana Sequência, que acho que você comentou, a ficha de frequência fica como nesse primeiro mês? Porque como é para enviar até sexta, como ficaria o mês corrido? Então, só para destacar de novo, né, aquilo que vocês não tiverem realizado até o dia 20 vai entrar como previsão. Isso para todos os documentos, né, enviados. Eu até vou aproveitar e trazer a pergunta do... depois eu volto para cá, né, que alguém tinha perguntado sobre... Quais documentos, né? Aí eu fiz a listinha ali, mas além daquilo que foi pedido, né, que já dos dados bancários, então basicamente é recibo, né, recibos assinados da Bolsa Auxílio e Auxílio Transporte. Alguns órgãos esse recibo é um só, ele vem o valor inteiro e outros órgãos ele vem separado, depende da especificidade do órgão, então fiquem atentos a isso. A folha de frequência é a ficha de avaliação, é o que a gente precisa. Esse mês a gente ainda não vai estar fazendo ressarcimento, né? A gente vai começar a partir de janeiro. Então, a partir de janeiro, quando tiverem pedidos de ressarcimento, também vocês já podem fazer. Lucimara, tem um questionamento da Vitória, eu acho que são questões pontuais, né, mas que está aqui anotada a questão dela, que ela está alocada no IDR, na ênfase edificações, e que a função que foi passada para ela é de estradas rurais. Acho que se a Lucimara quiser fazer mas essas são questões que a gente vai ter aqui. É comum, foi o que a Gisele falou. São ajustes que a gente vai ter que fazer no decorrer do processo. Nós temos 2 órgãos que entraram nessa edição, né, que é o pessoal aí do IDR e o pessoal da Cefa, né. Então, provavelmente esses órgãos ainda não pegaram, né, a lógica e o trâmite. Então, eu tentei entrar em contato com o responsável pelo IDR, mas ainda não consegui desde ontem. Então, vou tentar novamente daqui a pouco, deixei recado para resolver sua questão, tá, Vitória? Mas acredito que houve uma falha de comunicação interna. Isso mesmo. E a gente pode sim acontecer nesse começo, né? E a gente vai, né, vai contactá-los, enfim, estamos dispostos a resolver. A pergunta do Bruno foi a questão, de novo, das 6 horas corridas. A Lucimara já respondeu, né? Que isso é uma definição com o supervisor, pode, mas tem que ser uma definição com o órgão, né, Lucimara? Outra questão em relação ao horário, que eu acho que eu não comentei, alguns órgãos já instituíram ponto eletrônico. Então, pode ser que o órgão exija que vocês batam ponto. Tá? Outros vão manter a ficha de frequência padrão. Então, isso ainda é uma definição que cabe ao órgão, não a gente. Então, é uma conversa interna, você, supervisor, e o órgão. Mas vou fazer um complemento, Lucimara, que o que nós pedimos enquanto coordenação de residência técnica se mantém. Basicamente, às vezes o órgão pede, tipo, tem que bater o ponto aqui, mas a nossa documentação continua igual. Isso não elimina a necessidade de mandar a folha de frequência da maneira como foi explicada para a gente, porque os pagamentos são feitos em função disso, né?
Aí, dando sequência às perguntas, né, daí tem o Thiago Névola. Ainda não iniciei as atividades da residência. O supervisor me recebeu, mas ficou de me informar uma data de início para os próximos dias. Teria que ter uma atividade relatada nesses dias, né, Lucimara? Como é que você acha disso? De repente, né, pedir para o supervisor passar alguma coisa para fazer em casa, né? Não sei. Ele é do IDR também? Thiago Névola, não lembro agora. É do DR. É do DR, Lucimara. Todos do IDR vão estar com a mesma situação. Aí eu vou conversar pessoalmente com cada um para a gente ver qual que seria a melhor forma de preencher esses formulários nesse início. A gente tem o contato deles celular, de todos, na planilha? Senão eu vou pedir para eles me encaminharem pelo menos o número de celular para entrar em contato com os residentes também. Eu acho que tem da maioria, Lucimara. Depois eu dou uma olhadinha para você. Bom, se possível, me encaminhe um e-mail com os dados de vocês, aí eu por celular é mais fácil, às vezes, pelo WhatsApp a gente responde mais rápido. Aí, bom, aí na sequência eu vou continuar lendo aqui, Gabi. Acho que a Gabi congelou ali, né? Daquela minha resposta para a Aline. Assim, só para destacar, né, que a Daiane perguntou, né, se não seria do dia 5 ao 20, isso, as informações, né, da documentação é do 5 ao 20 e a previsão a partir do dia 9, né. Vitória Pereira, esse mês eu não faço a ficha de ressarcimento de feriado, porque não passou os 6 meses do início. Eu não sei se eu entendi a pergunta, Vitória, mas, na verdade, assim, acho que você talvez esteja falando do recesso remunerado, deve ser isso, né? Isso é uma pergunta que aparece depois, né, do Vitor Amaral, eu acho que dá para responder em conjunto, vou pedir a ajuda da Lucimara, né? O órgão que estou trabalhando vai parar do dia 24 ao dia 10. Esse período é contabilizado dentro dos 30 dias de recesso? Não é, né, Lucimara, se você puder responder. Então, como eu falei, a gente tem um decreto estadual que define o recesso para o Estado. Mas cada órgão pode definir, além daquilo que está previsto no decreto. Então, eles podem ampliar esse recesso, né, vamos colocar férias coletivas, como se fosse assim, dentro do órgão. Isso não está dentro do recesso de vocês, de direito de vocês. Né? Então, o que a gente vai parar no final de ano entra como um recesso coletivo, e aí vocês vão poder pedir recesso remunerado, mas também não vai ter desconto nenhum de vocês nesse período, tá? Mas o recesso remunerado de vocês começa a contar após ali 3 meses, 15 dias, 6 meses, 30 dias. Né? Não, desculpa. 6 meses, 15 dias, aí completando um ano, 30 dias. Mas esse período de recesso coletivo, vocês só vão colocar na ficha de frequência. Recesso né, por definição do órgão. Cada órgão vai definir o seu prazo. Por decreto é aquilo. Além do decreto, aí cada órgão tem a sua autonomia para definir se esse recesso vai ser maior. Isso é bem importante que a Lucimara falou, né? Não deixem em branco a linha da ficha de frequência, né? Escrevam lá, se for um recesso, né? Escrevam detalhadamente, assim, né? Uma frase, o que foi o caso, né? Geralmente vai ter uma resolução, daí vocês colocam o número da resolução, que teve uma resolução interna, né? Então, o secretário teve uma resolução interna definindo o período ali de recesso do órgão. Então, vocês podem incluir essa informação na ficha de frequência. A Amanda perguntou, né, como faz o e-mail institucional, a Gabriela respondeu, né, que vai ter um e-mail aí que vocês podem fazer pela OEPG, mas às vezes nos órgãos vocês fazem um e-mail do órgão também, né, como a Lucimara comentou, para acessar, né, as questões internas. Ana Júlia, uma ficha de frequência será uma previsão, já foi respondido, né, sim, a partir do dia 9. O Fábio, né, perguntou quais documentos, né, também já respondi. O e-mail dos recibos será enviado antes de enviarmos as fichas? Sim, então assim, vocês não enviem as fichas antes de receber o e-mail do recibo. Porque o recibo que vocês vão receber, ele é um recibo personalizado, cada um recebe o seu e-mail mensal, porque às vezes o número de empenho pode mudar de um mês para o outro, né? Então, não tentem reaproveitar o recibo de meses anteriores, porque não necessariamente vai dar certo. Então, a Cláudia vai mandar para vocês, e aí vocês juntem esse recibo assinado por vocês pelo supervisor com as demais documentações e nos devolvam num único e-mail. A Isadora.
Estou trabalhando no IDR Londrina. Estou com dúvidas sobre o meu vínculo com o Instituto, pois o pessoal do RH não receber informações sobre como formalizar isso. Aqui o pessoal também para o almoço e para utilizar o restaurante precisa estar vinculada com o mesmo. Acho que a Lucimara pode me ajudar nessa. O IDR é um caso à parte ainda. A gente, né, como eu comentei, eles entraram nessa edição. Então, a ideia é entender internamente, né, o que eles precisam ali para formalizar, porque já está formalizado, né, já passou, já tem TC assinado, teoricamente, está tudo ok para vocês iniciarem as atividades, né, Londrina iniciou, Curitiba ainda não iniciou, então, realmente é uma falta, nesse momento, de comunicação e um pouco de desconhecimento do pessoal. Lembrando que nós fizemos reuniões, né, tanto com os financeiros, com os RHs, IDR não participou de nenhuma reunião, e sexta-feira passada fizemos com todos os supervisores, também IDR não participou da reunião. Então, acredito que ainda eles não têm entendido, né, como que funciona, né, o funcionamento da Restec Pop. Inclusive, estão até confundindo com outras residências. Então, vou precisar realmente chamar uma reunião com todos ali para a gente alinhar essas informações. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou mandar aqui por voz, que é mais fácil de explicar, né? Eu queria saber, então, como que eu me posiciono agora a partir disso, porque eu tô vindo, mas, assim, eu não foi passada atividades, assim, para eu fazer. E aí eu não sei se eu espero o posicionamento ou não. O meu supervisor, hoje, ele tá em viagem, ele só volta na sexta, me parece que não foi passado, e aí, tipo, eu tô meio perdida, na verdade. Eu vou tentar, né, o máximo aqui de contato com o pessoal, já pedi até o contato pessoal do IDR. A ideia é resolver hoje, tá? Então, assim que eu tiver informações, eu já te contato também. Se possível, me encaminhar seu celular por e-mail, daí eu já faço, né, esse contato ainda hoje pelo WhatsApp. Tá certo, obrigada. Nada. Dando sequência, né? Então, o Fábio Muniz, nós recebemos carteirinha, declaração de matrícula. Gabi, eu não me recordo se tem uma carteirinha. Recebem, sim. Como vocês já estão matriculados, já tem RA, vai ter dentro do AVA, que vocês vão ter acesso ainda esse mês, um link que vai mandar para vocês, mas eu posso encaminhar e-mail antes, porque é no site da Propesp, da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa. Como você já tem RA, vocês já são alunos, então você já tem acesso à declaração de alunos. Vou me programar para encaminhar por e-mail para todos essa semana ainda, mas isso depois vai estar disponível em um lugar bem claro também na Secretaria Virtual. Mas vocês já têm, sim, esses dados. A Aline Viana traz essa pergunta. Eu já mandei os dados bancários, mas mês que vem quero alterar para a conta digital. Recebendo a primeira bolsa, posso alterar os dados bancários que estarão cadastrados? Sim, você pode alterar, desde que a nova conta atenda aos requisitos, né? Você nos comunica aí imediatamente que a gente vai fazer a mudança no CIAF, né? Para o pagamento. Então, isso vale para todos, né? Que eventualmente precisem alterar suas contas. Daiane, ontem na reunião com o órgão, os supervisores comentaram para fazer as 6 horas corridas, mas eu e meus supervisores estamos de acordo em fazer o horário de almoço. Bom, aí fica, como a Lucimara falou, né? A conversa com a supervisão. Bruno, a gente recebe a passagem esse mês. Então, a gente paga auxílio transporte, né? Também em valor de dinheiro, né? Depositado. E vai ser pago junto com a bolsa, lá, até o 5º dia útil do mês seguinte. Certo, Bruno? Emanuel, acho que uma coisa importante para destacar vocês encaminham o recibo primeiro para depois receber. Então, acho que isso é importante, um destaque. Porque os nossos pagamentos, pessoal, eles são feitos mediante assinatura prévia do recibo. É por isso que a gente não espera vocês trabalharem até o dia 30 para mandar o recibo, porque senão vocês iam receber só lá no final do outro mês, né? Então, assim, a gente faz, né, esse envio adiantado até o dia 20 de cada mês, tipicamente, para a gente mandar para os órgãos para que vocês recebam dia 5. E aí o recibo é assinado previamente, né, e para garantir o pagamento da bolsa. Daiane Maneira. A forma de auxílio transporte é dinheiro ou cartão? É dinheiro. Então é isso, forma de pagamento. Renato Andrade. Bom dia, minha supervisora também pediu para eu iniciar as atividades amanhã. Também preciso enviar essas informações? Sim, vocês têm que enviar as informações a partir do dia 5, né? Considerando a bolsa está contando a partir dali.
Então, verifico com a supervisora, né, questões aí de atividades, de repente, de literatura, né, às vezes a gente tem que fazer umas leituras no começo, vejam o que vocês podem relatar, né. Isadora Cardoso. No caso do mês de dezembro, os recibos precisam ser enviados mesmo se não recebemos a bolsa? Assim, como a Gabriela destacou, né? Todos os recibos, todos os meses são enviados por antecipação. Infelizmente, a gente não consegue fazer de outra forma, mas isso não é um problema, né? Porque vocês recebem a bolsa, daí o recibo já fica assinado. Tem mais alguma dúvida? Agora acho que esgotamos a lista aqui. Se alguém tiver, pode levantar a mão, pode escrever, fique à vontade, gente. A hora é agora. Acho que tinha alguma questão de compensação de horas, não lembro. Teve alguma questão. Foi uma resposta que eu dei, porque alguém perguntou ali da previsão de ficha de frequência, né? A gente está, né, presumindo que todo mundo vai todos os dias, né, que o órgão atuar, mas acho que na resposta eu coloquei, se você tiver uma falta que acabou ficando como presença nessa previsão, né, daí acho que dá para pensar em compensar. O que você acha, Lucimar? Não sei se eu respondi errado. A gente não pode compensar horas, justamente porque vocês precisam fazer 6 horas diárias, né? Então, no momento de compensação de horas, vocês vão ter que fazer 8 horas, aí já foge da regra principal. Então, É só a questão da flexibilização que eu comentei, é quando vocês, eventualmente, numa viagem, né, aí é exceção mesmo, vocês precisam, né, ficam mais tempo, aconteceu algum problema na estrada, não sei, né, pode acontecer alguns imprevistos quando a gente viaja. Então, nesse retorno, vocês fizeram 8 horas, no dia seguinte, ou no máximo na semana seguinte, vocês precisam, então, vou fazer 4 horas naquele dia, compensando aquelas 2 horas a mais que eu fiz no dia, né, na semana anterior, no dia anterior. Então, só esse cuidado. Em relação a faltas, né, a questão de justificativa segue o mesmo rito do servidor, né, a gente precisa apresentar atestado, né, e outras questões é direto com o supervisor. Então, é sempre essa conversa que vocês vão ter com o supervisor. Só lembrando, né, que durante um mês, 6 faltas não justificadas ou mais é desligamento automático, né, então a gente tem casos também de desligamento. E a questão da avaliação, né, se vocês tiverem ali avaliações consecutivas com nota menor que 7, ou uma avaliação com nota 4, né, também tem o desligamento do residente. Lembrando que a gente também teve um desligamento na versão anterior, por questões de reprovação acima do permitido, né, do percentual permitido nas disciplinas. Então, peço que vocês tomem bastante cuidado, né, em relação a esses aspectos, porque né, o residente será desligado do programa. E não existe pós-graduação sem a parte prática. Essa é a questão principal da residência. Então, se você, né, a única possibilidade de você manter na pós-graduação é se você se tornar servidor público, como a Gisele colocou, né, num formato de cargo em comissão, enfim, você poderá manter a pós-graduação. Mas no momento que você solicitou o desligamento para trabalhar na iniciativa privada, ou passou num concurso numa esfera federal ou municipal, tem o desligamento automático do programa. Sim, acho que só essas últimas observações. Teve uma pergunta aqui, Cadê? Sim, não entendi, a Isadora, né? Não entendi quais documentos originais precisam ser enviados ao EPG. Assim, Isadora, todos os documentos, todos eles devem ser armazenados com você. Os únicos que você não precisaria enviar são aqueles que são integralmente assinados por e-protocolo, porque esses a gente pode, né, imprimir aqui. Não sei se a gente está solicitando, Gabriela, esses acho que não, né? O e-protocolo não. O e-protocolo não, mas digamos assim, o supervisor assinou a caneta, você vai escanear e nos mandar, você armazena esses e nos manda semestralmente, né? Tudo aquilo que for assinado. Os recibos, as fichas, tudo, Isadora, que você assinou. Se tiver ressarcimento também, tudo que envolver, tudo que vocês mandarem por e-mail tem que vir fisicamente para a gente. Aí tem a pergunta, essa eu vou passar para a Gisele, hein? da MAV ou do MAV, não sei. Do reajuste das bolsas, né? Então, existiu uma conversa sobre isso, mas ainda não está implementado. Gisele, você pode comentar um pouco? Posso sim. Bom, ontem o processo ele voltou a caminhar dentro da Casa Civil, então hoje ele já está dentro da pasta de políticas salariais, né?
que é o último estágio, vamos dizer assim, antes de chegar às mãos do senhor governador. Então, a boa notícia é que o processo voltou a caminhar e há uma perspectiva de que isso ocorra já nas próximas semanas, mas a previsibilidade eu não consigo dar, porque até agora já está ali no passo, né, dentro do gabinete do governador. Obrigado, Gisele. Só fazendo um complemento, né, havendo reajuste, né, seja qual for, a gente vai ter que fazer um aditivo no plano de aplicação, existe um trâmite interno, né, e assim que isso estiver aprovado pelos órgãos e tudo mais, a gente procede, né, ao pagamento do valor reajustado. Andressa, referente ao acúmulo de bolsas, só confirmando, em caso de ingresso no mestrado com bolsa, mensalidade, poderia continuar a residência optando por entre receber ou não? Não lembro da gente ter tido um caso como esse, mas eu fiquei agora... O que a lei fala é assim, que o aluno não pode ter vínculo de emprego na área em que realizada a pós-graduação. Então, aqui até ele poderia ter vínculo de emprego em outra área, né, pelo que a lei coloca. Não pode receber nenhum outro tipo de bolsa, então, o que você colocou ali, né, não pode receber a bolsa. E a outra é que a especialização tem que ser compatível. Então, mas eu acho que cabe fazer uma consulta formal para nós, Andressa. Todas essas questões que fogem um pouco, a gente faz uma consulta para a nossa Procuradoria Jurídica, né? Eu acho que cabe esse cuidado, para que ninguém seja penalizado, às vezes, por não ter conhecimento. Então, caso isso ocorra, faça a consulta pelo e-mail #pop, a gente vai tramitar internamente e vai te dar uma resposta baseada num parecer jurídico. A Amanda pergunta o seguinte: visitas em obras na região metropolitana são consideradas também como viagens? Deve ser feito o aviso também? Lucimar, acho que você... Tudo que sai do teu município, né, é considerado como viagem. Então, se eu estou em Curitiba, vou para a região metropolitana de Curitiba, é considerado viagem. Considerando sempre acima de 5 horas o deslocamento, tá? Então, no mínimo 5 horas de deslocamento, a gente procede com ressarcimento. Pontualmente meio-dia. Então, tivemos diversas, né, perguntas, acho que é uma primeira oportunidade de a gente nos conhecermos, tirarmos dúvidas de vocês referente ao programa de residência. A gente continua à disposição pelos nossos contatos e, da minha parte, está finalizado. Não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma. Então, agradeço a presença de todos. Vou encerrar a gravação e ela vai ser disponibilizada para vocês na sequência. Um abraço, um ótimo dia a todos. Tchau, pessoal. Obrigada, tchau, tchau.